Boa noite, irmãos amados, Igreja do Senhor, graça e paz, a Deus toda honra, glória, poder, louvor e adoração. Estamos aqui diante da sua santa palavra para também meditarmos naquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas nessa noite. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por este momento tão sublime, tão maravilhoso, estarmos diante da tua santa palavra, pregando o teu evangelho. Que essa palavra alcance os corações, que aqueles que estão agora ouvindo possam ser edificados por ela e que muitos sejam chamados ao arrependimento, à mudança, a uma vida que glorifique e engrandeça o teu nome. Abençoa-os com suas famílias, onde estiverem agora, com toda a graça que vem do Senhor. É o que nós pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos amados, nós estamos hoje diante da palavra de Deus mais uma vez, e a palavra de Deus para você e para mim hoje se encontra em Colossenses 3, 18 a 25 e 4, versículo 1. Trata-se da redenção e a santificação nas relações familiares e de trabalho. Paulo escreveu a carta aos Colossenses, estava preso quando ele escreveu essa carta, enviou através de Tíquico e ele conheceu na cadeia Onésimo, pregou o evangelho para ele se converteu e quando ele mandou essa carta, Onésimo também já estava liberto, acompanhou Tíquico até Colossos para levar também uma carta de Paulo a Filemon, que era seu senhor, pois Onésimo era um escravo foragido. E naquela carta que Paulo mandava com Onésimo, Paulo apresentava agora Onésimo ao seu senhor, não mais como escravo, mas como também um irmão em Cristo. E essa carta é maravilhosa que Paulo escreveu com vista a proteger a igreja, instruir a igreja quanto à influência dos falsos profetas e dos gnósticos que estavam tentando, com as suas heresias, introduzi-las na igreja. E também alguns judeus que queriam judaizar a igreja. Então, por isso que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses. E nessa parte, Paulo fala da redenção e da santificação também das relações familiares e de trabalho. Por que familiares e de trabalho? Paulo liga uma coisa a outra, com muita propriedade, porque do trabalho vem o sustento para a família. Há uma relação direta entre as relações familiares e a realização com o trabalho. Pois o evangelho deve transformar o crente em uma nova criatura, um novo ser, com novos hábitos e procedimentos coerentes com a sua fé, com a graça de Deus e em obediência a Cristo, em todas as áreas, inclusive os relacionamentos familiares, interpessoais, comunitários e também os relacionamentos quanto ao trabalho, de onde cada pessoa tira o seu próprio sustento. Amém? E é este texto que nós vamos estar lendo aqui, Colossenses 3, 18 a 25 a 4, 1. Acompanhe comigo aí, abra sua Bíblia. Esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai a vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo, obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque é a Cristo Senhor que vós estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os seus servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes um Senhor no céu. Esta é a palavra do Senhor. Colossenses 3, 18 a 25 e 4, 1. Que Deus possa abençoar a sua palavra, a sua vida, a minha vida, e aplicar aos nossos corações essa palavra.
esse texto traz-nos algumas coisas maravilhosas para esse tempo que nós estamos vivendo, queridos. Veja que Malaquias 4:6, o profeta fala, ele profetizou que haveria nesse tempo da nova dispensação, na vinda de Jesus, uma conversão da família, a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em Cristo haveria uma mudança radical nos conceitos de família. Jesus também chamou de família os seus seguidores. Quando lhe perguntaram disseram a ele que sua família estava o procurando, ele apontou para os seus seguidores, seus discípulos, falou: eis aqui minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, este conceito de família cristã, de povo de Deus, é muito sério. Jesus levou a sério, o profeta profetizou com antecedência de alguns anos antes da vinda de Jesus, antes de ser instituída a igreja, antes do derramamento do Espírito, sobre essa conversão na família, essa mudança que Deus iria fazer através do Evangelho de Jesus. Então o versículo 18 fala: esposas, sede submissas aos vossos maridos. Submissão é servir ao outro, é obediência a Deus, às leis estabelecidas, às regras estabelecidas, é um ato de depender do outro, de consultar o outro, de depender da iniciativa do outro, às vezes, da decisão do outro, ou de decidir até com o outro. E submissão também tem um sentido de estar sob uma missão, o sentido da palavra. Então a esposa estar sob uma missão de esposa junto com o seu esposo para o bem do lar. Mas tem sido hoje muito mal compreendido esse termo, mesmo entre crentes. E nós sabemos claramente que não há conversão verdadeira sem arrependimento, sem rendição, sem renúncia, sem obediência e submissão a Deus. Então, a palavra submissão às vezes assusta e parece que nós não entendemos bem o que é o Evangelho. A palavra submissão é própria do Evangelho, porque nós temos de nos submeter a Deus. E por que não? Esposas, sejam submissas ao vosso marido, como orientação de Deus para a família e para a esposa. As mulheres às vezes podem questionar que aqui está dizendo respeito a ela ser submissa ao marido. Porém, não é só isso. Estamos diante da palavra de Deus, é um preceito da palavra de Deus. E cabe-nos, então, não questionar, mas obedecer. Ou nós aceitamos os preceitos bíblicos como estão estabelecidos na palavra de Deus, ou não estamos crendo mais que a Bíblia é a palavra de Deus. E em toda instituição, queridos e queridas, em toda organização ou empresa, está estabelecido pelo menos uma hierarquia mínima organizacional, com o fim de dar rumo e direção às coisas. Se todo mundo mandar, onde vai chegar aquela empresa ou aquela instituição? E a instituição primaz da criação é o quê? A família. É dela que vem as outras instituições e as outras organizações no mundo. Deus não instituiu a família de qualquer jeito. Pelo contrário, a família é esse modelo ideal. É a fonte primária de todas as demais instituições e organizações humanas. É dela que tira os reis, é dela que tira os líderes, é dela que saem os homens e constroem, que edificam, os cientistas, os homens de decisão, as mulheres que vão fazer diferença no mundo, é da família. Portanto, se a nossa cidade está em um caos, ela reflete muito bem o que está acontecendo nas famílias, como andam as famílias. Mas, irmãos, graças a Deus que a mulher cristã é uma mulher submissa, é uma mulher virtuosa, é uma mulher sábia no Senhor. Então, esposas cristãs, mulheres de Deus, sejam submissas ao vosso marido. Este é um preceito, essa é um mandamento da palavra de Deus. Mas o versículo 19 fala também para os maridos. Marido, ame a sua esposa. Como é próprio do Evangelho, aqui está uma reciprocidade, de onde podemos concluir que uma esposa amada, respeitada, honrada e levada em consideração não tem como rebelar-se contra a autoridade do seu marido. Mas se há abuso de autoridade por parte do marido, decisões incoerentes, deslealdade, escolhas mal feitas, atitudes, decisões irresponsáveis, estupidez, grosseria, agressões, gritarias, danos e prejuízo à família, omissão do seu papel de marido, como ele tem autoridade para exigir submissão e obediência?
Vejam, a palavra de Deus não é incoerente, irmãos. A palavra de Deus é sábia e eficaz, é definitiva, é inquestionável. Porque até o apóstolo Pedro afirma que a resposta da oração do marido depende de como ele trata a sua esposa. Está lá em 1 Pedro 3,7. Portanto, trate a sua esposa bem, irmão, e com carinho e dignidade. Marido, ame a sua esposa, porque é mandamento de Deus. É isso que nós concluímos com a palavra de Deus aqui. E para nossa tristeza, nós temos visto que nesses dias de pandemia, o divórcio cresceu acentuadamente no nosso país, por causa da agressividade de alguns, o desentendimento daqueles que estão ficando sob o mesmo teto 24 horas, esses dias, por causa de adultério, falta de perdão e arrependimento. Então, o casal é desfeito, o casamento é desfeito, e muitas vezes também a consequência da destruição de um lar. Versículo 20 fala: filhos, em tudo obedeçam aos seus pais. Veja que Êxodo 20 fala de um mandamento que tem promessa: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. Vivemos dias difíceis nesse aspecto, porque a maioria dos filhos nem sequer sabe o que é isto: obedecer. Pais que jamais ousaram corrigir, às vezes repreender, ensinar seus filhos boas maneiras de viver em relação à família, ao próximo, à sociedade, ou sequer são modelo de obediência para os filhos. Os próprios pais, às vezes, não dão exemplo aos filhos. E, em muitos casos, assistimos os filhos se perdendo já cedo nos vícios, no ódio, na rebeldia, na perversidade, na imoralidade e corrupção, porque ele não vê exemplo e ninguém o ensinou os limites dentro de casa. Portanto, filhos, olha o que a palavra de Deus está dizendo: filhos, obedeçam aos vossos pais. Então, honrem, queridos filhos e filhas, e causem orgulho aos vossos pais, porque é um mandamento do Senhor. E o versículo 21 fala: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados ou deprimidos, se fosse usar a linguagem de hoje. É muito triste ver pais que irritam seus filhos por prazer, com brincadeiras de mau gosto, comentários impróprios e até vergonhosos. Falam mal dos filhos com terceiros na frente dos próprios filhos, para os envergonhar. Prometem coisas aos filhos, tratam e não cumprem. Abusam de autoridade, espancam às vezes os filhos. E não dão atenção de qualidade aos filhos. Preferem ter mais tempo para os amigos, as amigas, do que para os próprios filhos. Às vezes o filho tem uma pergunta a fazer, uma dúvida a tirar, e às vezes não consegue dos pais, vai aprender com qualquer um outro, e às vezes vai aprender de uma forma distorcida. Olha, às vezes para cobrir a culpa, muitos pais enchem o filho de brinquedos, de presentes, e às vezes os filhos, por picardia, por se sentirem esquecidos e por estarem deprimidos, até destroem o brinquedo e o presente, dão para qualquer pessoa, porque eles queriam mesmo a atenção, o carinho da parte dos pais. E quantos filhos têm se envergonhado dos pais que têm, porque os pais não são modelo que se possa seguir. Quantas crianças pedindo socorro, e crianças que são às vezes mal assistidas pelos pais, mal orientadas, e não recebem o amor devido, a atenção devida, muitas vezes correm o risco de se tornarem presas fáceis dos aproveitadores e daqueles que abusam. Olha, isso é muito triste. Quantos pais que, por causa das suas aventuras amorosas, se esquecem dos interesses e dos direitos e da proteção dos seus próprios filhos. Quantos filhos deprimidos, animados. Olha que coisa séria. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados, não fiquem deprimidos. Hoje há um grande número de crianças com depressão. Versículos 22 a 25 em diante, até o 4:1, Paulo então fala das relações de trabalho. Em uma época em que a escravidão era comum e natural naquela sociedade, ele usa a linguagem daquele tempo. Embora mesmo assim, já naquele tempo era uma exploração deplorável dos ricos sobre os pobres, os miseráveis, né? Então o texto fala, Paulo usa esse texto
do 22 em diante, servos, obedecei em tudo vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, ou seja, enquanto eles estão olhando, né? Visando tão somente agradar homens, mas com singeleza de coração, temendo a Deus, ou seja, você faz diante de Deus, né? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para homens. Então é fazer para te dar prazer e você não sentir o peso de que está fazendo aquilo, faça como se fosse para Deus, porque você vai ter mais facilidade de fazer as coisas. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque é a Cristo Senhor que estáis servindo. Tudo que nós fazemos como crentes, irmãos e irmãs, é para servir a Deus, enquanto pais, mães, filhos, enquanto profissionais, empresários, tudo que nós temos, nós somos apenas mordomo da oportunidade da vida que Deus nos dá, dos talentos que Ele nos confiou, dos bens que Ele nos confiou, porque tudo é dele. Então é isso que Paulo está falando. Fazer como se fosse para o próprio Senhor. Fica mais fácil fazendo assim, porque é o Senhor que vocês estão servindo. Agora nós somos servos de Deus, acima de trabalhar, de construir, de edificar, de fazer coisas, de ter planos na vida, nós somos servos do Senhor e servas do Senhor. Olha, versículo 5 ele fala, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Então, se você fizer mal feito, fizer de qualquer jeito, for injusto, for desleal, você vai receber a paga daquilo, do seu erro, porque Deus não faz acepção de pessoas, a todos Ele corrige. E aliás, se você é filho ou filho, Deus corrige a quem Ele ama, né, aos seus filhos. Depois, Paulo continua. E nós vamos encerrar aqui, capítulo 4:1. Senhores, tratai os seus servos com justiça e com equidade, certo que também vós tendes um Senhor no céu. Às vezes a pessoa tem um bem, tem uma fazenda, tem uma empresa, tem um negócio. Se ele é um crente em Jesus, se ele é um servo de Deus, se ela é uma serva de Deus, deve tratar com cuidado as pessoas que lhe servem ali. Com equidade, com justiça, que fala, né? No Evangelho de Jesus, a gente já sabe muito bem do que está escrito em Colossenses, um pouquinho antes aqui, Colossenses 3:11. No Evangelho de Jesus não há pobre ou rico, escravo ou livre, judeu ou gentio, circunciso nem circunciso, né? Bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então não há diferença para Deus se você é circunciso ou incircunciso, se você é judeu ou é gentio, se você é livre ou escravo. Para Deus nós somos todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Deus te ama como você é. Então o Espírito Santo inspira Paulo a trazer as virtudes do Evangelho, a permear as relações também de trabalho, porque é do trabalho que você tira o sustento para a família. Por isso ele fala de relações na família e relações no trabalho. É do trabalho que você, através do trabalho que você adquire os bens para a sua família, para os seus filhos, para criar os seus filhos. É através do trabalho, daquilo que você recebe dignamente do trabalho, que você vai constituir uma família. Então, é muito sério isso que Paulo está falando aqui, de redimir também, santificar as relações familiares e as relações com o trabalho, porque uma coisa tem a ver com a outra. Então, olha, trazendo esses ensinamentos para os nossos dias, para mim e para você, esses ensinamentos aplicam-se às relações de trabalho entre trabalhadores e patrões. E pela sabedoria de Deus, então, isso deve nortear as relações dos crentes em suas empresas e negócios. Quanto ao tratamento dos seus empregados e colaboradores, aplica-se também a você que é um profissional, um trabalhador, a trabalhadora que está servindo a uma empresa ou uma repartição pública. Aos patrões, nos dias de hoje, então, já não há escravo mais, né? Não há mais senhor, mas agora há patrão e há empregado, há empresários, né? Então, aos patrões ou empresários, pagar em dia os seus impostos e encargos, pagar em dia os fornecedores, cumprir as regras sanitárias, cumprir todos os direitos trabalhistas e de segurança de trabalho, os seus empregados, tratar com dignidade os seus colaboradores, os seus trabalhadores, né? Ao trabalhador e profissional, como eu e você, olha, cabe cumprir com dedicação e produtividade o seu trabalho, sem enrolar ou causar prejuízo ao seu patrão. Pelo contrário, buscar ser um exímio profissional, fazendo como se fosse para Deus. É isso que nós acabamos de ler. Disso dependerá o bom testemunho do Evangelho, querido e querida.
para que nisso também possam glorificar o nosso Deus que está nos céus. Como tem sido a sua atitude e a minha, diante dos relacionamentos em família? O que os nossos vizinhos têm visto que moram perto da sua casa? O que seus colegas de trabalho veem você fazer no trabalho, na hora que o patrão não está perto? O que seus empregados veem, de que forma seus empregados são tratados, sendo você um patrão e um cristão? O que eles comentam a respeito de você, das relações de trabalho que você tem ali com eles, na empresa que você é o gerente ou o dono? Isso é muito sério. Disso depende o bom testemunho do Evangelho. Deus ser glorificado através da vida da família, da sua família e da minha. Deus ser glorificado através das nossas relações no trabalho, seja como empresários, como patrões, ou como empregados e profissionais que precisam de tirar dessa profissão e desse trabalho sustento para a nossa família. Olha que coisa séria. Como andas, então, as relações e responsabilidades mútuas no lar, na sua família? Será que é preciso que Deus está falando com você hoje para mudar alguma coisa a partir de hoje? Mude, abre o seu coração, abre sua mente, deixa o Espírito Santo te convencer disso. Siga a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nós não podemos questioná-la. Está escrito, cumpra-se. Nós estamos aqui apresentando a palavra de Deus. Olha, nesse dia de pandemia, está tendo muito problema em algumas famílias. Algumas pessoas não estão conseguindo conviver debaixo do mesmo teto, 24 horas. Porque antigamente saíam, um para cada lado, encontrava a noitinha, dá um pouquinho a dormir. E atrito, está vindo atrito. Falta de consideração, falta de respeito mútuo. Pais e filhos, marido e mulher. Há algumas pessoas que agora têm que trabalhar em casa. Olha, não enrole, trabalhe mesmo. Porque quando voltar, após a pandemia, se você for um trabalhador honesto, dedicado, enquanto trabalha em casa, você terá por certo a garantia do seu emprego, da continuação do seu emprego. Então, nós estamos aprendendo disso aqui hoje, nesse momento de pandemia, para a gente saber valorizar o trabalho também e as oportunidades que Deus nos dá. Porque isso é muito sério. Como andam as relações em casa? Companheirismo, o respeito, a dignidade um com o outro, a admiração que deve ter entre você e seus filhos e vice-versa, entre você e sua esposa. E como você é como trabalhador, como profissional ou como patrão, precisa ajustar alguma coisa aos conselhos, aos princípios de Deus hoje? Faça, se o Espírito Santo tocar no seu coração, faça isso rápido. Isso também é evangelho libertador, é evangelho transformador, é santidade ao Senhor. Temos que ser santos, como Pedro fala na sua carta, sermos santos em todo o nosso procedimento, seja em casa, no trabalho, nos negócios, viajando, no bairro onde a gente mora, numa viagem a trabalho, numa viagem de turismo. Você é um crente, é uma crente em Jesus, então devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Quanto mais nas relações em família, marido e mulher, pais e filhos, na relação do trabalho, patrão, empregado, colegas de serviço, você como profissional, como trabalhador, como uma trabalhadora. Porque assim nós vamos tornar visíveis a redenção e a santificação nas relações familiares e de trabalho para as pessoas ao nosso redor. E o nome do Senhor há de ser glorificado. E assim você tem autoridade para testemunhar e pregar este evangelho às pessoas. E o evangelho de Jesus atrai muitos ao caminho pela pregação do evangelho. E assim o evangelho não será vilipendiado pelo mau exemplo de muitos, mas o nome do Senhor será glorificado. Abra os ouvidos para ouvir hoje, querido e querida. Abra o seu coração para aquecer a palavra de Deus aqui pregada e deixe o Espírito Santo te mostrar, te convencer o que precisa ser mudado na sua vida nessa área, o que precisa ser mudado na sua vida, no seu lar, nos seus relacionamentos em casa, pais e filhos, marido e mulher, nos seus relacionamentos com os colegas de trabalho, com o seu patrão, com os seus empregados. O que precisa mudar? Este momento de pandemia é como um filtro, né? A gente não sabe o que vai prevalecer. É um momento de provação, sim, mas Deus espera que você seja aprovado. Deus não permite nenhuma aprovação para nós sermos reprovados.
A Bíblia fala que Ele dá sempre providência para que nós sejamos aprovados. Então mantenha-se firme, uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida cheia do amor de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra e fale profundamente aos seus corações. Senhor nosso Deus, estamos diante da tua santa palavra. Aplica, Senhor, profundamente ao meu coração, aos nossos corações, a tua palavra santa. Edifica o teu povo, corrige, ensina, restaura, vivifica, traz vida, ânimo naquilo que está morto, onde há desânimo, onde há desconfiança, onde há descuido nas relações. Traz vida e vida abundante, Senhor. Traz compromisso com a tua palavra. Ó Deus, eu te louvo, porque sei que o Senhor está aqui, falando aos corações neste momento. Ó Deus, e agora nós queremos te pedir que o Senhor receba de nós o louvor, a honra e a glória por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E abençoe cada irmão, cada família que está agora assistindo essa mensagem, Senhor. E fala profundamente aos seus corações. Abençoa cada família, cada lar. Abençoa todo o teu povo. E também te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe grandemente a tua igreja nesses dias, vivificando a tua igreja para um tempo novo, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a tua igreja e o teu povo em toda a face da terra. E abençoa conosco também toda a obra missionária, para que todo o povo, nação e língua, receba a pregação do Evangelho e o Senhor possa vir buscar a tua igreja. Nós te louvamos por teu grande amor em Cristo Jesus, que se deu naquela cruz por nós. Nós te louvamos porque hoje ainda o Senhor está a salvar e a chamar homens ao arrependimento, à mudança de vida, Senhor. Te louvamos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.